Bem-vindos, senhoras e senhores. Esse vai ser uma análise do GP do Bahrein. Eu estou aqui com o meu amigo Marcelão, que é um apaixonado por Fórmula 1. Estou errando do lado, mas tudo bem. E a gente vai falar das melhores partes, do que a gente acha legal, do que a gente não achou legal dessa corrida. E só para lembrar, eu sei que é meio estranho estar falando de Fórmula 1 nesse exato momento, porque é um canal de cultura pop, mas a Fórmula 1, ela participa da cultura pop de uma forma que vocês nem imaginam, não só da cultura pop, mas como, por exemplo, o universo de esportes e o universo de games. Um dos primeiros jogos de corrida, por exemplo, que teve uma grande repercussão, foi muito baseado nas corridas de Fórmula 1. Então, em algum momento eu vou falar sobre esse jogo, mas hoje vamos focar no GP do Bahrein. Marcelão, conta para mim o que você achou do GP do Bahrein. Bom dia, gente. Boa tarde. É um prazer novamente estar aqui, estar fazendo esse vídeo com a gente para falar um pouquinho sobre Fórmula 1, que é um dos meus esportes favoritos. Lembrando que a Fórmula 1, gente, é um dos pilares de automobilismo, tanto físico como virtual, tá? Tudo passa pela Fórmula 1 por ser uma das categorias mais incríveis do automobilismo. Começamos hoje com o Grande Prêmio do Bahrein, retornando com a temporada 2023 da Fórmula 1. O GP do Bahrein é um GP, eu acho, uma pista lindíssima, entendeu? Foi um GP com uma largada muito emocionante, entendeu? Mas foi um GP já fadado, já a vitória da Red Bull, entendeu? Então, foi uma boa corrida. Foi bom ver figuras que pareciam apagadas estarem figurando ali agora entre as primeiras posições. E eu acho que foi uma corrida digna de abertura de temporada. Eu vou aproveitar o seu gancho, Marcelo, que você falou que era uma corrida fadada ao sucesso da Red Bull, porque o circuito, ele lembra muito o circuito da Bélgica, né? Exatamente. Spielberg, né? Da Bélgica não, gente. Ó, errando, da Áustria. Ó, o circuito da Red Bull, Red Bull Ring, da Áustria. Ele lembra muito, e para quem joga o F1 2022, ele é a primeira pista do jogo, do campeonato mesmo. É uma pista até que é simples de jogar, só que ela tem um grande problema. O desgaste de pneu nela no jogo, ela já é bem alta. E é algo que se confirmou na corrida. Porque a maior preocupação das equipes nesse grande prêmio não era nem a questão do motor, se bem que uma equipe em si sofreu com isso, mas era a questão do desgaste dos pneus, sabe? Tanto que eles estavam considerando que, por exemplo, usar só o pneu macio e o pneu duro, nem o médio, porque, assim, ou você era muito rápido ou você deixava o pneu durar muito tempo, porque o médio a gente não sabe muito bem como é que ele se comportaria. Inclusive, na transmissão, eles estavam falando justamente sobre o fato deles não terem feito nenhum tipo de manutenção na pista. Eu acho que já tem uns 3 ou 4 anos que eles não fazem nenhum tipo de manutenção na pista. Eu acho que isso favorece ainda mais o desgaste dos pneus, no caso. É algo muito curioso, né? Porque quando a gente percebe circuitos, por exemplo, como o do Brasil, de Interlagos, qualquer coisinha, qualquer pelinho fora do lugar, eles já entram num massacre em cima do nosso país. Exatamente. Né? De sempre tratar os países que têm menos grana com mais rigor. E isso daí é uma questão até de segurança, né? Porque com o desgaste muito grande dos pneus, você aumenta o risco de estourar, de você aumentar um acidente, por exemplo, se bem que é um circuito que tem várias áreas de escapes. Eu percebi isso. Na verdade, os cockpits estão sempre melhorando essa questão de segurança para o piloto, mas a gente não pode ficar contando sempre com tipo de que o piloto está bem protegido ali, de que hoje em dia é mais seguro, que eles têm umas questões de segurança com o carro e deixar o pneu, que é a parte tão importante, de lado, entendeu? A gente precisa que essas pistas tenham manutenção sempre, justamente para estar colocando as corridas em segurança para esses pilotos, para esses caras conseguirem correr, eles não terem um pneu estourando ou um desgaste tão grande que possa criar um acidente maior. Apesar de ter área de escape, a gente sempre fica preocupado quando tem algum tipo de acidente. Assim, para quem está ocupando esse vídeo e não entende muito de Fórmula 1, a gente está discutindo uma questão muito importante no desenvolvimento da corrida, porque mexe de cara com a estratégia. Na Fórmula 1, a gente tem 3 tipos de pneus, na verdade, 4 tipos de pneus, né? Que são os pneus de chuva, né? São os pneus macios, são os pneus médios e os pneus duros. A diferença a chuva a gente usa quando a pista está molhada, né? Isso fica claro para todo mundo. Isso aí é fácil, isso é gabarito. Exato. Os macios, eles são os pneus, como o nome mesmo diz, eles são mais macios do que os pneus normais, e isso faz com que o carro fique mais rápido. Além de ele ficar mais rápido, ele fica mais difícil de frear, e isso eu aprendi jogando, tá?
Ele tem, quando você treina na pista com um pneu macio e você treina com um pneu duro, quando você está com um pneu duro, você tem um controle do carro muito maior. Mas, assim, é absurdo. Você pisou no freio, o carro para. O pneu mole é aquele... Você pisa no freio, ele dá um tempinho ainda para você parar. E tem um grandíssimo problema. Se a pista for uma pista abrasiva, como é a pista do Bahrein, ou se a condição climática for muito quente, que eu acho que também é o caso do Bahrein, porque é no meio do deserto, sim. O desgaste do pneu macio é o mais violento de todos. Ou seja, ele vai te dar uma vantagem que os pilotos geralmente usam assim que a largada acontece, para que dá uma vantagem acima de um segundo, que aí o piloto que está atrás não consegue usar a asa móvel e ele dispara na frente. Ou o piloto até começa com pneu duro para ele resistir bastante e não precisar fazer tantos pit stops. E lá no final da corrida, quando as pessoas geralmente já usaram o pneu macio, ele consegue usar o macio e ultrapassar a galera lá. O médio está na metade do caminho. Algumas pistas ele é usado quase que a corrida inteira, né? Na verdade, é o pneu que eu acho que é mais regular. O pneu que eles usam de forma mais regular é o médio. E o duro é aquele pneu que, nossa, ele vai te deixar o seu carro um pouquinho mais lento no início, mas conforme ele vai se desgastando, ele vai começando a ter a mesma performance do médio ou em algumas pistas até mesmo do macio. Do macio. E a grande vantagem dele é que quanto mais tempo você usa o pneu duro, menor a possibilidade, menor a chance de você fazer um pit stop. Então pensa, se um piloto começa a corrida com pneu macio e ele faz 3 pit stops, se um piloto começar com um pneu duro, ele basicamente fazendo 2 pit stops, ele consegue economizar aí uns 10 segundos na pista. E isso faz muita diferença em algumas pistas e alguns motores também. Então, isso é levado muito em consideração, principalmente com quem está lá na frente. Falando em quem está lá na frente, Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não, só fazer um comentário agora, falando que os jogos de Fórmula 1, desde sempre, eles são muito fiéis às coisas, às preocupações das corridas. Eu jogava também, acho que o último que eu joguei, o 22 eu não joguei, mas eu acho que eu joguei o 19. 19 e o 20 eu joguei. E é muito fiel, tipo, os pneus, tipo, as pistas reagem da mesma forma, entendeu? Até a questão de trepidação das pistas é muito real nos jogos. Então, cada vez eles estão melhorando isso, e isso é bom para quem gosta de Fórmula 1. Jogar esses jogos é como se você estivesse imerso dentro da corrida. Vamos lá. Para a galera que gosta muito do cenário de jogos de corrida, como sou eu, tem uma parte da comunidade que torce um pouco o nariz, porque, infelizmente, se bem que esse 22 é muito próximo da realidade, tá? Só para quem ainda não jogou, principalmente nos consoles PlayStation 5 e Xbox Series S, ele responde bem às intempéries do mundo real. Só que dentro do global dos jogos de corrida, existem 3 grandes áreas, que são os arcades, que é aquele tipo de jogo de corrida que você joga para se divertir apenas, e ele não leva em consideração quase nada, que vou citar um exemplo aqui, é o Need for Speed, é um jogo que você pode jogar o carro na parede a 200 km por hora, que você vai ter o mínimo possível de dano, né? Ele vai continuar a corrida, coisas que a gente sabe que no mundo real não aconteceria. A gente tem Syncades, que é um pouco da mistura entre os arcades e os simuladores. Aqui você precisa ter um pouco mais de técnica de pilotagem, você precisa respeitar muito mais o seu carro, você precisa respeitar os limites de pista, e é aqui que encontra o jogo da Fórmula 1, ele é basicamente considerado um Syncade, e tem os simuladores que eles levam em conta quase todos os tipos de infortúnios ou privilégios que acontecem no mundo real. O principal exemplo de simulador hoje em dia é o iRacing, que inclusive tem uma história belíssima que algum dia eu vou contar aqui no canal do Colmeia, e ele leva em consideração o tipo de pista, o tipo de pneu, a temperatura da pista, a temperatura do ar, enfim, ele leva em consideração muitas coisas, não é à toa que... Controle de direção, isso é muito real no iRacing. Não é à toa que os principais campeonatos hoje em dia eles são disputados no iRacing. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Stock Car, e-Stock Car. Né? Isso. O pessoal da Porsche, inclusive um abraço, o pessoal da Porsche é feito completamente no iRacing. E é isso, tem essas grandes divisões. Mas muito obrigado por você ter puxado esse assunto, porque faz parte do escopo aqui da nossa live. Agora, voltando a quem estava sempre na frente e infelizmente não está mais, eu estava torcendo muito com que a Mercedes voltasse por cima nessa temporada,
e parece que ela está agora ocupando a terceira força da Fórmula 1. O que você fala sobre isso? Rapaz, eu vi que a Mercedes tinha mandado bem em algumas corridas pré, entendeu? Aquelas pré-corridas que eles fazem. No treino, a Mercedes também não foi mal, entendeu? Mas a grande força, novamente, da Fórmula 1 esse ano é a Red Bull, entendeu? E eu acho que, apesar da Ferrari, do que aconteceu hoje, eu acho que a Ferrari também tá bem, entendeu? Eu acho que tá talvez um pontinho em cima da Mercedes ali, tá um pouquinho acima da Mercedes, mas a Ferrari precisa parar de errar com os próprios pilotos. Quando ela parar de errar com os próprios pilotos, eu acho que a gente vai conseguir um desempenho legal da Ferrari. Eu sempre torço muito para a Ferrari, mas tá difícil, tá difícil. E a gente tem uma surpresa aí, que a gente está vendo uma surpresa desde o treino de ontem, que é a Aston Martin. Entendeu? Que é Fernando Alonso, que para mim é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Entendeu? E é muito, muito, muito bom ver na posição que ele ficou hoje. Que bom que você adiantou bastante dos assuntos que eu ia tratar mais para frente, mas assim, abrindo um parênteses gigante, porque eu tinha muita coisa para falar sobre o Fernando Alonso tem uma contribuição gigantesca para o universo de esportes de corrida. Para quem não sabe, quando ele saiu da Fórmula 1 lá por 2017, 2018, ele tentou ganhar a tríplice coroa, né, que é ser campeão da Fórmula 1, ganhar 500 milhas de Indianápolis e você ganhar as 24 horas de Le Mans. Ele quase ganhou as 500 milhas de Indianápolis, ele chegou a liderar, mas não foi possível. Mas ele chegou bem perto, com o carro, inclusive, da McLaren. E ele foi campeão das 24 horas de Le Mans. Só que o Alonso, ele é o tipo... Aí eu vou falar que ele é muito parecido comigo. Ele não se contenta de estar em apenas uma área. Por exemplo, eu não sou apenas geólogo. Eu estou aqui falando com vocês. Se tiver que programar, vou programando também. Ele decidiu se embrenhar nessa parte de jogos. E ele fez uma parceria com a Codemasters na época, que não era da AI, né, da AI Games, e ele ajudou a concluir o jogo Grid que saiu em 2019. Inclusive, muito o chefão do jogo é ele, com a Renault R26. Ele é o chefão do jogo. Ele é o cara que a ser batido lá no final. E não apenas isso, ele ajudou a desenvolver os volantes da Logitech, ele estava presente lá. E para quem não sabe, o Alonso, ele é um dos únicos pilotos, se não me engano, acho que é o único, a ser campeão das 24 horas de Le Mans na pista e ser campeão das 24 horas de Le Mans no virtual. Porque a primeiro campeonato de eSports das 24 horas de Le Mans, ele também venceu porque ele tinha, na época, feito uma equipe de eSports e a equipe foi a primeira campeã. E hoje a equipe... Hoje, quem cobriu aquela, se eu não me engano, se eu estiver enganado, eu vou corrigir no próximo vídeo, mas muitos dos integrantes que venceram as 24 horas de Le Mans, eles criaram ou estão participando de um projeto chamado Veloce eSports, que eles são, além de ser uma equipe de corrida, eles também são uma grande mídia de eSports. Então, assim, eles fazem um trabalho fantástico. Se vocês têm um pouco mais de curiosidade sobre esse ambiente, eu sugiro que vocês acompanhem o que eles fazem, porque eles mandaram muito bem, principalmente na pandemia, quando a Fórmula 1 parou, eles fizeram alguns eventos virtuais que, poxa, deu uma baita de uma audiência. O Alonso deixando aí um legado não só nas pistas, como também nas pistas virtuais, né? Ele é um grande corredor, entendeu? Inclusive um grande produtor também, entendeu? Financia projetos legais, então é um cara que com certeza merece todo sucesso. E eu fiquei muito surpreso da volta dele para a Fórmula 1, porque ele deu corrida, ele deu umas ultrapassagens assim memoráveis nesse GP, né? A primeira foi para cima do Lewis Hamilton, para quem não sabe, o Lewis Hamilton teve o prazer ou o azar de ter estreado na Fórmula 1 na mesma equipe que o Fernando Alonso. Equipe do Fernando Alonso. Exatamente, que na época era Mercedes, McLaren Mercedes, né? Exato. E ele foi para a Mercedes McLaren para ser o tricampeão e acabou não conseguindo e encontrou lá um novato chamado Lewis Hamilton. E quem diria, né? Depois de anos e anos e anos, o Alonso ultrapassando o Lewis Hamilton depois de 7 grandes prêmios, de 7 campeonatos que o Lewis Hamilton ganhou. Campeonatos. Passando o Lewis Hamilton exatamente com uma Mercedes. Pois é, né, cara? Eu não tinha nem pensado nesse revés da história. Que coisa engraçada. Né? Exatamente, olha cara. Só. Outra ultrapassagem que foi muito interessante de se acompanhar foi do Fernando Alonso sobre o Sainz, né? Carlos Sainz. Isso.
ele ultrapassou uma Ferrari, que a Ferrari foi tipo a última grande equipe, né? Não foi a última equipe, não. Foi a grande equipe que prometeu ele o tricampeonato, acabou não indo. Inclusive, foi uma das grandes parcerias de investimento, porque o Banco Santander literalmente colocou o Fernando Alonso na Ferrari, e ele ficou durante muito tempo, deu muita dor de cabeça, ele ultrapassou. E, além disso, graças à série da Netflix, Drive to Survive, a gente sabe que muito do incentivo que o Carlos Sainz teve para entrar para a Fórmula 1 foi por conta das vitórias e o momento em que a Espanha estava sendo a protagonista na Fórmula 1. Ele se sentiu muito motivado. Mas o Carlos Sainz também, o pai dele é um grande piloto. Ele dirige no Rally Dakar, sempre, quase sempre, nos últimos anos. O pai do Carlos Sainz. Isso. Maneiro. Essa informação não sabia. Eu também não sabia. Eu descobri isso vendo um streaming chamado Red Bull TV. Olha que como as coisas são engraçadas. Eu vi na Red Bull TV que o pai do Carlos Sainz é um grande piloto de rally. E, ao que tudo, está se caminhando o que o Fernando Alonso quer, se tornar campeão mais uma vez. Né? Isso vai ter que passar por ninguém menos que Max Verstappen. Exato. Você acha que é possível ou eu estou sonhando muito alto? Rapaz, o Max Verstappen, eu acho que essa vitória do Max Verstappen deixa bem claro que ele está dizendo que ele é imbatível, né? É um cara que ele largou muito bem, entendeu? Ele segurou muito bem a posição, ele conduziu a corrida muito bem e o cara venceu. Ele não foi tão celebrado quanto o Alonso, mas ele venceu e a gente tem que deixar bem claro que a Red Bull está bem, porque o Sérgio Pérez também estava no pódio, então a gente tem que deixar bem claro que quem está mandando esse ano de novo é a Red Bull. E quando você não consegue correr mais do que a Red Bull, eu acho que você fica numa posição de que você está sempre ali como a segunda equipe, entendeu? Eu acho que isso pode ser um problema para o Alonso. Aí é que mora o pulo do gato. Geralmente na Fórmula 1, não é porque a equipe venceu muito bem na primeira corrida que ela vai vencer o campeonato. Porque a gente sabe muito bem que as 3 ou 4 primeiras corridas da Fórmula 1 é fora da Europa, ou seja, fora da casa das equipes. E depois as equipes até vêm com muitos ajustes nos carros, né? Depois da terceira ou quarta etapa. Quando a Fórmula 1 vai para o continente europeu, aí que a gente começa a ver qual é a equipe que tem mais chance de ser campeã. Então, assim, essa primeira corrida foi uma hegemonia da Red Bull? Foi. Mas foi aquilo que eu falei lá no início do episódio, né? Desse episódio aqui. A pista do Bahrein é muito parecida com a pista da Áustria, que é o do Red Bull. Que é a casa do Red Bull. É a casa da Red Bull. Então, assim, bom, ela não foi testada ao todo naquele momento ali, ainda tem uma questão de ajuste de carros e tal. E a gente está caminhando aqui para o final dessa gravação, aqui, dessa parte dessa gravação. A gente, infelizmente, não teve um brasileiro na pista, que seria o Dugorovic, que né, ele iria correr, mas aí o Stroll decidiu dar a graça dele e ainda conseguiu bater no carro do Alonso. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá na Aston Martin. O que o Alonso está falando nesse momento? Ele deve estar soltando marimbondos, mas, enfim, eu sonho muito com um retorno de brasileiros na Fórmula 1. Inclusive, já estou começando a ver vários propagandas de empresas brasileiras na Fórmula 1 de novo, coisa que estava caindo de desuso. Tinha acabado, exatamente. Eu vi o patrocínio da XP Investimentos, e já tinham prometido que vão investir num piloto brasileiro lá. E a gente é um dos países que mais dá audiência para eles, né? Mesmo não estando na principal emissora, mas a gente continua lá com a torcida, comprando os produtos, engajando nas redes sociais. Acho que em pouco tempo a gente né? Quem sabe? Acho que a gente vai conseguir emplacar aí. A Fórmula 2 está com o Enzo Fittipaldi também. O Enzo Fittipaldi não está tão mal. Se eu não me engano, ontem ele ficou na 8ª colocação, 7ª ou 8ª colocação da Fórmula 2. Então é um cara que a gente também tem que olhar. A gente tem o Drogovic, que poderia ter corrido hoje, mas por algum motivo a FIA deixou o Stroll correr e a gente vai ter que entender isso. E a gente vai trazer isso para vocês no próximo vídeo, com certeza, os detalhes de todo esse caso do Lance Stroll. Só para encerrar esse vídeo aqui, eu senti muita falta do Daniel Ricciardo. Para quem não sabe, o Daniel Ricciardo é quase uma celebridade entre os pilotos. Foi por conta dele que aconteceu
o Drive to Survive, a primeira temporada, é basicamente focada nele. Eu acho que a Red Bull colocou o Daniel lá em stand-by para que o Pérez, né, não se sinta falante demais, né? Porque ele ficou muito puto no final da última temporada. Eu acho que foi uma jogada muito rápida da Red Bull colocar logo o australiano lá. O que você acha disso? Rapaz, eu acho que foi uma jogada muito boa da Red Bull. Foi meio uma coisa eu acho que meio para abafar, entendeu? As confusões, que acho que no momento eles precisam mais de foco, até para manter a regularidade da equipe. Entendeu? Você falou uma coisa muito importante: as corridas da Europa são as corridas que definem muita coisa, entendeu? Então eu quero esperar mais essas 2 ou 3 corridas para sentir realmente se a Red Bull está vindo com essa força toda, se a Aston Martin tem alguma chance, se a Ferrari vai conseguir corrigir logo os seus erros, porque o que me mata na Ferrari é que ela erra e ela vai continuar errando em todas as etapas até a última corrida. Entendeu? Ela não consegue fazer uma correção disso. E se a Mercedes vai conseguir voltar a ser a boa e velha de Mercedes prateadas de novo? Cara, eu acho que quem tem mais chance de recuperação, observando o histórico que aconteceu nos últimos anos, é a própria Mercedes, porque eles aprendem muito com os próprios erros. Ano passado foi um erro muito bom, mas a gente viu que estavam conseguindo correr muito atrás. Eu sinto uma pena muito grande, porque o pessoal da Ferrari é muito cabeça dura, sabe? Eu adoro a Ferrari, eu sei, mas misericórdia, meu Deus. Como eles são cabeça dura. Muita coisa. E eu quero ver muito o pessoal da Aston Martin brilhar. Eu sei que a gente não comentou muito das outras equipes nesse vídeo, porque esse vídeo é curto, mas eu gostaria muito de falar da participação do Gasly, que está levando a Williams finalmente a pontuar de uma forma respeitosa. E os demais, cara, é que na Fórmula 1, infelizmente, não tem como a gente comentar caso a caso, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Né? É isso aí. Mas a única adendo que eu vou fazer aqui é sobre relacionada à McLaren, né? Que parece que esse ano acho que está errando tudo, está figurando nas últimas posições, e é muito triste ver uma McLaren que já foi tão vitoriosa hoje aí. Mas vamos ver se depois dessas 3 ou 4 corridas a gente consegue ter alguma reanimação da equipe, ou se ela vai ser a nova Williams da temporada 2023. Agora, acho que é desde a época que o Alonso estava na McLaren, ela não consegue voltar à equipe que ela já foi um dia. Ela venceu muito vitoriosa, por sinal. Exato. Acho que depois da cisão com a própria Mercedes, eu não me lembro de ter visto algum campeonato que ela chegou muito próximo de... Não chegou mais. Não chegou mais. Acho que essa dobradinha McLaren e Mercedes era uma super vitoriosa. E na próxima corrida estaremos aqui de novo para mais material, mais conteúdo. E vocês viram, a gente conseguiu provar para vocês que a Fórmula 1 ela tem muitos pés, mãos e dedos na cultura pop, em esportes. Tem muitos filmes que foram baseados no ambiente de Fórmula 1. Um deles eu vou chamar o Alta Velocidade, que foi um filme com Sylvester Stallone, que ele estava lá dirigindo e tudo mais. Ele passou muitos grandes prêmios acompanhando de perto. A gente vai trazer mais da cultura pop, que foi baseado em jogos em corridas aqui para vocês. Então é o nosso novo programa aqui para misturar um pouco de esporte com cultura pop, e mais para frente teremos mais novidades em relação a isso. Marcelão, muito obrigado pela sua participação. Como vocês podem ver, a gente vai ver o jogo do Flamengo daqui a pouco, que é um grande clássico. E é isso. Marcelão. Valeu, gente. Obrigado. Se você tá curtindo o vídeo, se você ainda não curte o canal do Colmeia, curte o nosso canal, se inscreve, que você vai receber muitas atualizações, não só sobre Fórmula 1, como eSports também, que é uma das nossas bandeiras, e também sobre conteúdo de cultura pop. É isso aí. Colmeia.net.